Então, boa noite a todos. O meu nome é Luciana Checker, eu sou acadêmica do curso de Agronomia da Unijuí e eu vim aqui apresentar para vocês o Programa de Melhoramento Genético do Morangueiro para Compostos Bioativos. Esse é um projeto da disciplina de Melhoramento Genético e é orientada pelo professor Ivan Ricardo Carvalho. O morangueiro pertence à família Rosácea, ele é de origem europeia. As plantas cultivadas para o consumo da fruta são o resultado de um sucessivo trabalho de melhoramento genético e cruzamentos de algumas espécies do gênero Fragaria. Ele é um vegetal rasteiro, de caule do tipo estolho, produzindo gemas que permitem que novas plantas com raízes e folhas sejam formadas assexuadamente. Desta planta origina-se o morango, cuja parte vermelha e comestível é, na verdade, o receptáculo floral desenvolvido. Assim, ele é um pseudofruto, sendo os frutos do tipo aquênio as estruturas amarronzadas que se encontram incrustadas nele. Bom, o morango é suculento, saboroso e bastante versátil, tendo como uma vantagem adicional de ser uma fruta pouco calórica. É rico em vitamina C e B5, fibra, cálcio, ferro e também em flavonoides. Assim, é benéfico para a prevenção e cura de infecções, cicatrização e ferimento e do bom funcionamento do sistema nervoso cardíaco e digestório. Bom, na produção mundial de morangos vem crescendo em números absolutos, passando de 7 milhões de toneladas em 2014 para 12 milhões de toneladas em 2020, ou seja, um acréscimo de 46% nos últimos 6 anos. A área total plantada também aumentou em 41%, vinha de 369 mil hectares em 2014 e em 2020 foram plantados 522 mil hectares. Segundo dados disponibilizados pela FAO, o Brasil produz cerca de 105 mil toneladas anualmente em 4 mil hectares plantados. Bom, o morango trata-se de uma planta alógama. O morangueiro é uma planta herbácea, estolonífera e perene, possui raízes fasciculadas e concentradas nos primeiros 20 e 25 centímetros de profundidade do solo. As folhas são trifolioladas, possuem pecíolo e estípulas e formam rosetas sobre a coroa. Os folíolos geralmente têm a forma oval, coloração que varia de verde escuro para verde claro, e bordas mais ou menos serrilhadas e tricomas conforme a cultivar. Das axilas às folhas desenvolvem-se os estolões e as inflorescências. Os estolões são caules flexíveis e rastejantes que emitem raízes e a parte aérea a espaços regulares. As inflorescências do morangueiro são címeras, constituídas por ramos bifurcados, com uma flor hermafrodita em cada bifurcação. Bom, então o nosso programa de melhoramento busca morangueiros para compostos bioativos. Então, o que seriam compostos bioativos? É um composto que tem um efeito sobre um organismo vivo, tecido ou célula. Podem ser definidos como nutrientes ou não nutrientes, com ação metabólica ou fisiológica específica. Apresentam um efeito benéfico para a saúde, conferindo benefícios para a promoção e manutenção da saúde, incluindo redução do risco de desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas como câncer, doenças cardiovasculares, osteoporose, inflamação, diabetes tipo 2 e entre outros. Bom, os compostos bioativos oriundos de metabolismo secundário são sintetizados em pequenas quantidades pelas plantas, podendo conferir a essas características dos alimentos funcionais, por apresentarem uma ou mais substâncias com funções biológicas e bioquímicas benéficas à saúde do homem. As antocianinas, responsáveis pela coloração do morango, possuem propriedades antioxidantes inflamatórias e de proteção contra doenças cardiovasculares, além de serem consideradas corantes naturais. O conteúdo de carotenoides em morango não é muito elevado. No entanto, alguns carotenoides importantes para a manutenção da saúde já foram identificados no morango, como a xantofila e o caroteno. Essa fruta apresenta uma elevada atividade antioxidante, a qual está relacionada normalmente ao conteúdo de compostos fenólicos e de vitamina C. Tal atividade retarda a velocidade de oxidação, inibindo a ação de radicais livres. Dentre os compostos fenólicos encontrados no morango, destacam-se os flavonoides, como eu já falei, as quais têm demonstrado propriedades antioxidantes naturais e atividades anticarcinogênicas, e os ácidos fenólicos. Bom, as etapas do melhoramento. Então, a primeira coisa é a escolha dos genitores, após a obtenção de populações segregantes, condução de populações segregantes, logo após a avaliação
interna das linhagens, avaliação em rede de linhagens selecionadas, teste de cultivo e uso, que é o VCU, multiplicação da linha a serem promovidas as variedades, logo após o registro no mapa e após a proteção e venda da semente. Bom, a escolha dos genitores é um planejamento dos cruzamentos, são etapas importantes em qualquer programa de melhoramento genético, né? Cruzamentos envolvendo genitores com maior diversidade genética são indicados quando se deseja um alto efeito heterótipo e maior heterozigose, nas populações segregantes, como é o caso do moranguinho. Então, quando se deseja obter um alto valor heterótipo nas populações segregantes, é indicado, né, incluir genitores que são divergentes geneticamente. Então, a escolha dos genitores foi baseada em diversos trabalhos publicados. Então, as cultivares que foram parte desse programa de melhoramento é a Oso Grande, a Camarosa e a São Andréas. Obtenção da variabilidade. Uma vez escolhidos os parentais, devem ser realizados os cruzamentos. A coleta das folhas dos parentais masculinos é realizada quando essas se encontram no estágio de balão, ou seja, quando com as sépalas abertas e as pétalas expostas, todavia ainda fechadas. Após a coleta das flores, procede-se a retirada das anteras. Em seguida, as anteras são postas para secar por 48 horas para promover a liberação do pólen. Este é então acondicionado em pequenos frascos de vidro ou de plástico identificados com o nome do genitor masculino. É um procedimento prático do cruzamento que consiste na emasculação, ou seja, na retirada das sépalas, pétalas e estames das flores da cultivar com parental feminino. O posterior deposição do pólen parental masculino sobre os estigmas da flor emasculada, com o auxílio de um pincel fino. Quando o clima está nublado e frio, condições que dificultam a germinação dos grãos de pólen e a fecundação, é recomendado repetir a polinização manual no outro dia. Os frutos dos cruzamentos devem ser colhidos completamente maduros, quando se tem aproximadamente 10 frutos por cruzamento. Procede-se a extração dos aquíneos, a qual é efetuada com o auxílio de um liquidificador ou de um processador de alimentos. Em seguida, os aquíneos são postos para secar em temperatura ambiente por cerca de 3 dias, sendo posteriormente guardados em tubos Falco, identificados. A quebra da dormência é realizada por estratificação, no qual os aquíneos são mantidos na câmara fria sob temperatura de 4 a 5 graus, por cerca de 45 dias. Quando conservadas dentro do envelope fechado e conservadas em temperatura de 1 a 4 graus e com baixa umidade, as sementes do morangueiro podem se manter viáveis por até 20 anos, dependendo do genótipo. A germinação das sementes obtidas dos cruzamentos vai ser realizada em casa de vegetação, em recipientes preenchidos com substrato comercial, para formar mudas, as quais são transplantadas para a área experimental. Os cruzamentos vão resultar em indivíduos heterozigotos, pois isso significa variabilidade genética, que resultam na formação de populações segregantes. Por isso, é importante populações com médias elevadas caracteres de interesse e ainda revelar alta variabilidade genética. Após a obtenção da semente, por hibridação em F1, as gerações segregantes, que vão ser linhas que vão abrir ou progenes, no final são selecionadas, uma vez que a homozigosidade tenha sido alcançada, que vai ser aproximadamente por F9 e F10. Bom, os métodos utilizados. Para melhor seleção, e nos estágios iniciais, em F1, F2 e F3, será utilizado o método Book para compor a próxima geração, e vai ser semeada em linha cheia até F4. A partir de F5, a semeadura vai ser em planta espaçada. Em F6, cada planta dará origem a uma linha de geração F6, onde serão selecionadas as melhores linhas, e as melhores linhas serão comparadas entre si num ensaio de rendimento. Bom, a partir da geração F2, elas serão levadas para o campo experimental, que vai ser no IRDER, né, no Instituto Regional de Desenvolvimento, que se localiza em Augusto Pessana, Rio Grande do Sul, onde podemos começar a selecionar os melhores materiais com as características desejadas, que são os compostos bioativos. Em F2, a pressão de seleção deve ser baixa e se deve selecionar as características qualitativas. Após virar a geração F3, onde será selecionado através de método genealógico, nas primeiras gerações seleciona-se sempre caracteres oligogênicos
e deixar mais para o final as caracteres mais específicas. Ainda seleciona-se características qualitativas, mas agora aumentando um pouquinho a pressão de seleção. A partir da geração F4, será aumentada a pressão para que apenas as melhores plantas com as características desejadas fiquem no programa. A partir da geração F4, será utilizado um método de massal positiva e massal negativa. A seleção na geração F4 e nas subsequentes deve ser baseada principalmente no comportamento das progenes, em vez de se fundamentar na avaliação individual das plantas. No final da F4, o nível de homozigose deve ser maior que 87,5%. Em F5 e F6, deve-se começar uma leve pressão de seleção para as características quantitativas. Em F5, será conduzida em planta espaçada, pois assim ela vai expressar o máximo potencial por não ter competição intraespecífica. Já em F6, será conduzida em linha para haver uma leve pressão, para haver competição intraespecífica, né, ativando a capacidade competitiva de cada planta. Já em F7, que é a última etapa, a fim de reduzir a heterozigose, desde que se tenha 1,56 de plantas heterozigotas, né? A seleção deve ser bem minuciosa para ambas as características, porém aqui já temos uma ideia de quais serão as melhores cultivares, né? Os compostos bioativos serão avaliados quanto aos teores de compostos fenólicos totais, flavonoides totais e antocianinas totais. E esse é feito através de espectrometria ultravioleta visível. O método SSD, realizado através da coleta de apenas uma semente de cada indivíduo em F7. Essa semente irá gerar um indivíduo das próximas gerações, F8, F9, sendo cultivada de forma espaçada. Né? As melhores linhas serão selecionadas e submetidas ao ensaio de rendimento com outras testemunhas. Mantém a variabilidade da população original, sendo que em cada geração a homozigose é aumentada. Bom, depois a gente se leva para o DHE. O DHE são testes realizados através de experimentos a campo ou laboratórios, a fim de verificar se a cultivar candidata satisfaz os requisitos técnicos e se sobressaia nos teores de compostos bioativos. Entre a população intelectual, sendo registrado no mapa, as plantas devem apresentar no mínimo 2 características diferentes de seus genitores. Os testes devem ser feitos no mínimo 2 anos no mesmo local ou 1 ano em 2 locais diferentes. Este último deve ser utilizado prioritariamente devido à necessidade de lançar a cultivar mais rápido possível. As plantas que passarem pelo DHE já podem iniciar os testes de VCU, onde o foco maior é em características quantitativas, visando a avaliação do posicionamento da cultivar quanto às regiões. O VCU, que é o valor de cultivo e uso, se deve posicionar após a obtenção da semente, em 3 locais durante 2 anos no mínimo, pela interação genótipo-ambiente que ela tem que ter para manter a produtividade e estabilidade em diversos locais. Os ensaios de VCU são de responsabilidade de cada instituição e devem obedecer aos critérios estabelecidos pelo mapa e contemplar o planejamento e o desenho estatístico que permitiram a observação e mensuração e análise dos diferentes caracteres das distintas. O VCO é o valor de combinação das características agronômicas da cultivar com suas propriedades de uso em atividades agrícolas, industriais, comerciais ou de consumo in natura. Bom, após se faz o registro no mapa. A cultivar só pode ser comercializada no Brasil se ela estiver cadastrada no Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura. Portanto, é o cadastro de cultivares habilitadas para a produção e comercialização de sementes e mudas certificadas e fiscalizadas em todo o território nacional, e o seu objetivo é ordenar o mercado para proteger o agricultor da venda indiscriminada de sementes e mudas de cultivares não avaliada nas condições brasileiras.